Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui em Santa Bárbara, na Califórnia, para te falar: chega de procrastinar. Quer saber como? Então não sai daqui, porque nós já começamos mais um Estudando a Bíblia. Chega de procrastinar. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Êxodo capítulo 8, versículos 9 e 10. A minha versão é Nova Almeida Atualizada. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Esses versículos são um pequeno trecho da história da Bíblia que narra a saída dos hebreus do Egito para a terra prometida por Deus aos patriarcas. Os hebreus moravam na terra de Gósen, no Egito. Eles se mudaram para lá 400 anos antes, quando se abateu sobre a terra uma grande seca. Ao longo dos séculos, o número de hebreus cresceu substancialmente e os egípcios, com medo de perder seu território, acabaram escravizando os hebreus. O clamor dos hebreus foi ouvido pelo Senhor, que levantou Moisés e Arão para retirarem os hebreus do Egito. A questão é que essa saída não foi tão fácil, pois Faraó endureceu o coração de tal maneira que não queria deixar os hebreus partirem e os escravizava com tirania. Então Deus, manifestando seu poder, enviou 10 pragas, cada uma pior que a outra. Pragas como água do Nilo transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos e densa escuridão. E daí a gente vê nesses versículos que acabamos de ler que mesmo com rãs inundando toda a terra do Egito, ao ser perguntado por Moisés quando ele queria que Moisés orasse para que a praga das rãs fosse extinta, Faraó responde: amanhã. E Moisés então fala que seja feito conforme a sua palavra. Faraó não se importa em permanecer cercado por rãs mais um dia, procrastinando uma decisão a ser tomada. A palavra procrastinação significa adiamento, demora, delonga. Assim como Faraó, muitas vezes estamos diante de uma situação que sabemos que é ruim ou que essa situação não é ideal para nós, mas preferimos permanecer nela mais um dia e mais um dia e mais um dia a tentar mudar, pois toda mudança requer esforço e gasto de energia. E às vezes as pessoas estão tão acostumadas com as situações ruins na vida delas que não querem mais gastar energia para mudar, pelo medo do novo. As áreas mais adiadas na vida do crente são oração, leitura bíblica, aquisição de conhecimento, saúde e planejamento financeiro. Perceba que tudo está relacionado à mordomia do tempo, ou seja, tempo para orar e para ler a Bíblia, ler livros instrucionais em diferentes áreas, tempo para se instruir e iniciar o planejamento financeiro. Isto está ligado com o cuidado com os bens que potencializam um planejamento de projetos pessoais. Tempo para cuidar da saúde com a prática de exercícios físicos, com uma boa alimentação, boas noites de sono. Assim, o procrastinador sempre deixa tudo para a última hora. A entrega do projeto de trabalho, do TCC na faculdade, a matrícula dos filhos ou a matrícula naquele curso, o pagamento daquela dívida, a ida ao médico ou a ida à academia, o início da dieta saudável e por aí vai. O resultado de tudo isso é que o procrastinador prefere sofrer com os danos de uma má administração do seu tempo e recursos do que se desafiar e partir para o novo e para o cumprimento dos projetos que Deus tem para ele. Observe o que a palavra de Deus diz em Efésios 5, 15 e 18. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Percebam, precisamos aproveitar bem o nosso tempo e não viver como os insensatos que não têm bom senso, ponderação e prudência. Precisamos compreender qual é a vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida.
ter prioridades, sermos sábios, deixando de viver sob pressão ou no limite de tudo. Mas como não sabemos fazer tudo isso sozinhos, a Bíblia nos dá um aviso nesses versículos de Efésios sobre a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Devemos nos encher do Espírito Santo, que nos auxiliará, nos ajudará na tomada de decisões nas diferentes áreas da nossa vida. Quando mantemos uma vida diária de oração e leitura da palavra, somos instruídos pelo Senhor quanto às nossas prioridades e quanto à tomada de decisão sobre a melhor conduta nessa ou naquela área ou circunstância da vida. Agora observe 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então, não seja como o faraó do Egito, um procrastinador que prefere dormir mais uma noite com as rãs do que se livrar delas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, mas empenhe-se em cuidar do que é seu, sem procrastinar. Empenhe-se em descobrir e cumprir o propósito de Deus específico para você, vivendo com dignidade para que a sua vida seja um testemunho aos que estão lá fora. E o melhor, você não venha a precisar de nada, exatamente como o versículo de Tessalonicenses diz, pois estará sobre o total direcionamento e sobre a total dependência de Deus. Pense nisso, que Deus te abençoe em nome de Jesus.